o sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Boa noite, pessoal! Que honra estar aqui com vocês em mais um Descomplicando com Elas. E hoje, uma presença muito especial, Cibele Zangirolamo e Rafael Zangirolamo. O irmão da Cibele veio fazer uma linda participação especial. Todo mundo sabe que na quarta, terça-feira do mês, Cibele e eu nos reunimos para falar um pouquinho sobre terapias, psicanálise, comportamental, emocional, para que você possa ter um pouquinho mais de qualidade de vida no seu lado emocional, no seu lado psíquico. Porém, todo mundo sabe que nós também temos uma linha, uma bandeira levantada no podcast, que é a da inclusão. E quando a Cibele falou que o Rafael era fã do programa e que ele queria muito fazer uma participação, eu não pude deixar de chamá-lo. Aliás, já estou convocando ele para outros podcasts. Porque o menino, gente, é apaixonante. E vocês, no decorrer do programa, vão perceber que inteligência, que memória, que pessoa maravilhosa. Então, eu quero que vocês estejam conosco ao vivo. O programa vai estar aí com vocês o tempo todo, levando um pouquinho de informação. E muito importante, nós estamos aqui com o WhatsApp, tanto eu quanto Cibele. Cibele que está aqui na minha frente. O Ramon já está colocando a imagem deles. Por quê? Nós estamos com o celular aqui para fazer um programa um pouquinho diferente. Nós vamos trabalhar com as perguntas que vêm de vocês. Então, vocês podem fazer tanto perguntas aqui nos nossos comentários, e já aproveita para curtir e seguir a Is Rádio Podcast e também compartilhar o nosso link. E também pode mandar aqui no nosso WhatsApp, que nós já vamos falar o número para vocês, para que a gente possa responder e fazer uma participação com vocês, respondendo as dúvidas e levando informação diretamente para você. Tá bom? Então, chega aqui pertinho de nós, porque eu estou apresentando agora e vou deixar, antes da Cibele, eu vou deixar que o Rafa se apresente, fale um pouquinho dele. E quem é o Rafael? Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Alexandre. Agora me conte quem é o Rafael. Rafael sou eu. É? E você tem uma mãe que está em casa apaixonada por você? Sim. Como chama essa mãe? Vilma. Dona Vilma. Vamos aproveitar e mandar um beijo para Dona Vilma? Então vai você. Manda primeiro você, depois mando eu. Um beijo, Dona Vilma. Um beijo, mãe. Um beijo para você, mãe. E a tia? Pra tia Elsa, pra tia Odete. Isso. Pelo pessoal da Vila São José, da Rua Teixeira Marques, onde a minha irmã mora. E pelo meu cunhado Luciano. Todo mundo. Todo mundo. E o pessoal do Ecoponto. Ali do bairro? Ali do bairro. Você conhece o pessoal do Ecoponto? Conheço. Eu uso muito o Ecoponto, sabia? E você sabia que o Ecoponto tem um trabalho especial na nossa vida e no meio ambiente? Sim. Você é muito inteligente. Então, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Não Obrigado. É, Cibele? Obrigado. Sim, é um prazer mesmo. Cibele, eu agradeço, pela oportunidade de você estar mais uma vez aqui conosco, trazendo informações tão importantes sobre a nossa saúde mental e emocional. E muito obrigada por ter trazido essa coisa mais gostosa do mundo de apertar, né, Rafa? E eu tenho muito carinho. Tenho muito carinho, e quando eu incluo, é porque eu acho que não é difícil.
É só você respeitar o tempo, a limitação do outro, assim como você tem, assim como eu tenho. Né? Eu vivo errando o seu nome. E eu Seja vivo errando o time bem-vinda, que minha você amiga. torce. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lê. Muito obrigada por estar com você, mais uma vez, pelo convite, pela nossa amizade, pela nossa parceria. Sou muito grata. Obrigada por deixar o meu irmão sentar aqui e falar. Era só para ele vir me ver conhecer o estúdio. E ele chegou aqui sentindo que ele estava entrando assim num SBT, numa Globo. Todo emocionado. Ele subiu as escadas aqui da rádio e falava, me belisca, né, Rafa? Coisa linda. Todo emocionado, né? Porque para ele, na cabeça do Rafa, por mais que isso seja simples, não tão grandioso ainda, é muito grandioso. É um mundo de fantasia, de imaginação para ele. E é incrível, é uma descoberta. E era só para ele ficar sentadinho ali, assistindo, conhecendo. E a Lê, esse coração imenso que ela tem, colocou ele aqui de frente com o microfone. Papel principal das nossas vidas. Esse podcast vai ser do Rafael. É, do Rafael. Aliás, a gente até trouxe uma pauta que são algumas perguntas para o início, enquanto você aí de casa não está participando, perguntando. Então, fique ligadinho e mande a sua pergunta. Eu tenho uma pergunta para fazer. Porque a gente vai falar um pouquinho sobre os tratamentos, como cuidar de vários tipos de personalidade. E eu sei que dentro de uma família nós temos personalidades adversas. Sim. Múltiplas. Uma mais diferente do que a outra. Nenhum filho é igual ao outro, né? Já dizia o ditado, né? Nenhum dedo da mão é igual ao outro. Como é para vocês, e eu estendo a pergunta para os dois, viver numa casa onde tem uma criança, porque é um coração de criança. O Rafael ainda tem aquela inocência que, infelizmente, nós adultos perdemos ao longo das caminhadas pela vida. E eu queria muito que a gente continuasse com esse coração. A gente até tenta, mas o deles é muito puro. Como é para vocês ter e saber que tem que ter um cuidado especial, tem alguém que tem uma necessidade diferente desde o início, quando o Rafael chegou até a família? Quando o Rafael nasceu, a minha mãe teve uma complicação no parto, foi uma cesárea. Então, demorou para tirar ele. E faltou oxigênio no cérebro. Então, ele poderia ter acontecido ali várias sequelas. Mas o que aconteceu foi um atraso mental. Quanto mais velho o Rafael fica de idade, mais aparece um atraso mental. Que nem hoje você está com quantos anos, Rafa? 37. 37 anos. E a dicção dele já começa a ficar difícil. Ele não sabe mais contar dinheiro. A gente dá um dinheiro para ele até um mercadinho, comprar pão. A gente inclui ele em muitas coisas. Mas ele não sabe responder quanto voltou de troco. Ele não sabe mais contar. Ele sabia, ele já perdeu isso. E a dicção vai ficando difícil mesmo. Comprometida. Principalmente quando fala mais rápido e às vezes está mais tenso, então a gente quase não entende. Mas assim, o Rafa, ele foi um presente maravilhoso na nossa vida. Ele chegou para trazer mais amor, porque ele é muito amoroso, ele é tão carinhoso, mas tão carinhoso. Qualquer coisa que você tenha, se você não precisa nem falar, você pode estar muito feliz ou muito triste. Ele sabe, ele sente, ele vem, ele cuida. Eu chamo às vezes ele de remédio, porque é um remédio na minha vida quando eu não estou muito bem. E ele é muito atencioso. Tem limitações, por exemplo, ele tem muita dependência para alimentação. Ele tem medo do fogo, do fogão. Micro-ondas ele até usa, mas precisa preparar o alimento, só né? Para ele esquentar. Sim. Ele até consegue. Ele descongela, coloca no micro-ondas, tudo. Mas o preparo, ele não faz. Entendi. Nem um miojo ele faz, né, Rafa? E ele tem muito medo do fogo. Então, ele tem a dependência da alimentação. Fisicamente, o Rafa não tem... Nenhuma limitação? Nenhuma limitação. Ô, Rafa, conta pra Lê o seu dom mais do que especial. O que você é? Meu dom? Ó.
O meu dom é bateria. Bateria. E nunca fiz aula de bateria, só aprendi só de ouvido. De ouvido. Ele ouve qualquer música e ele tira na bateria. Ele toca a bateria. Que coisa mais Começou nas linda. latinhas de leite. De leite. Em pó, né? As latinhas de nã. É o dom da audição mesmo, Sim, né? ele tem uma audição muito aguçada. E um português corretíssimo, gente. Eu estava vendo um texto que ele escreveu para mim e para a irmã dele. Meu Deus, é um português que hoje em dia nós não temos nos colégios públicos, porque existe até uma pesquisa de que os nossos estudantes de ensino médio, alguns entram para a faculdade como analfabeto funcional. Não sabe o básico da língua portuguesa, porque tudo aqui é abreviado, é mal escrito, uma carinha significa alguma coisa. Então, a gente economiza palavras e acaba não treinando a língua portuguesa. E a sua língua portuguesa é perfeita. Obrigado. Então, é isso. E aí, você acha que dentro de um relacionamento, você acha que tem briga, tem conflito, tem ciúmes, Rafa? Às vezes tem um pouco, às vezes quando é briga, não, sem violência. Na sua casa não tem violência, não tem briga. Mas já aconteceu de um irmão ganhar um presente melhor que o outro quando vocês eram pequenininhos? E aí você querer o brinquedo que a irmã ganhou, ou você recebeu um pouquinho mais de atenção da mãe, e aí a irmã ficou com aquele ciúminho, que fica assim meio chateadinha. Quando criança, existiu isso na sua família? Você lembra? Quem que era mais ciumento, você ou ela? Acho que ela mais um pouco ciumenta. Ela é mais ciumenta, né? É que você veio para tirar o colo dela também, né? Tudo isso tem numa relação, não tem, Cibele? Tem, mas eu pedi muito o irmão, pedi muito o Rafael. E eu escolhi o nome dele. A minha mãe sempre quis colocar o nome do meu pai, que é Antônio. Aí a gente conversou e ficou Rafael Antônio. Ah, tá. Pra Juntou mim e os pra dois. ela. Mas essa coisa dos ciúmes, eu não tive quando ele nasceu, até porque eu precisei cuidar dele quando ele nasceu, que a minha mãe teve uma depressão pós-parto. Mas eu sempre fico brincando com ele. Quem é que você tá conversando? Quero Ele é o seu saber. bebê. Aí eu fico investigando a vida dele. E ele fala. Ele fala, ele conta. Às vezes ele é meio sem vergonha, sabe? Aí ele começa a passar a mão na cabeça, puxar um pouco assim o cabelo, porque ele fez alguma coisa que não era para ser feita. Até pela cabecinha dele, né? Sim. Pelos valores morais. Exato. Aí ele fica meio tenso, daí ele foge, aí ele Aí gagueja. Aí você pega na curva. Daí a gente vai para cima. E é tão bom falar um pouquinho de relacionamento, porque como nós duas fazemos essa linha de tratamento, de acolhimento de famílias, esse assunto traz uma pergunta aqui pertinente. Não muito sobre filhos, mas sobre relacionamento. Você acha que para ter uma família, assim como ele disse, dentro desse conceito familiar que é a realidade dele, ter uma harmonia familiar, isso precisa ser trabalhado na época do namoro? A terapia antes do casamento e pós o casamento faz esse ajuste de várias questões que são individuais? Sim, é muito importante. O namoro é ajuste mesmo. O namoro é onde você está conhecendo o outro e entendendo se os valores, os pensamentos, os gostos condizem com o seu. Né? Algumas coisas vão ser diferentes, lógico, né? Mas se condiz. E o namoro é para isso, para ajustar. A terapia entra quando o ajuste não está sendo bem sucedido apenas ali com o casal. Aí entra o terapeuta, né? Nós, que somos terapeutas de casais, entra o terapeuta para melhorar isso, para mostrar novos caminhos de comunicação, porque geralmente a dificuldade está na comunicação. Então, entra o terapeuta para melhorar isso. Usa técnicas, né? A gente tem dinâmicas também. E entende porque um está assim, porque o outro está de outra maneira. E vai ajustando. E quando casa, quando começa a viver junto, quando vem, né? Os filhos, tudo. Às vezes também precisa para aprimorar. E se aquela relação tem um sentimento, se a pessoa realmente vale a pena, mas está tendo uma dificuldade a qual não está conseguindo vencer,
vem para terapia. Imediatamente. Imediatamente. Antes que sucumba. Porque hoje em dia os relacionamentos são rasos. Sim. A gente tem visto, as pessoas não se envolvem mais. As pessoas, por terem as famílias adeptas aos solteiros, aos adolescentes de 50, 40, 45 anos, eles não têm mais por que sair de casa. Eles podem levar a namorada ou o namorado para casa, acabam ficando namorido, e isso fica permitido dentro da casa. Por que é que eu vou deixar a casa onde eu tenho comida, comida feita, roupa lavada, a estrutura familiar, eu não preciso pagar um aluguel, eu não preciso pagar uma internet da minha casa. Então, as pessoas acabam por vários motivos, acomodadas, empurrando com a barriga aquele relacionamento que é raso. Não assume, de fato, uma relação, fica naquele sair, né? Naquela coisa que não define o que é de relacionamento. E a gente percebe que quando tem uma decisão, essa decisão culmina no problema de relacionamento. Porque Sim. estavam os dois acostumados com uma mordomia que dentro do casamento, na verdade, nós sabemos que não tem. A Nem um louça pouco. fica na pia. Se você tirar 10 sapatos e deixar fora da caixa ou fora do armário, a hora que você chegar, não vai ter tudo guardadinho. Vai estar ali os 10. Sim. Não é? Então, a gente sabe que a terapia vai fazendo esse ajuste. Você encontra esses casais mais te procurando mais por conta do relacionamento, da conexão entre eles, ou por esses problemas que são de terceiros, que vêm por conta da mãe, que protegeu demais, por conta do pai. Como é na sua Ale, na sua vem as clínica? duas coisas. Vem as duas coisas. Vem tanto assim... Vou dar um exemplo. Às vezes a esposa reclama do comportamento do marido com a família dele, que pode ser um comodismo. E às vezes o marido, ele reclama da esposa porque não solta a família dela, não está olhando para ele. Tem muito disso. Mas também tem a parte de terceiros, o trabalho que atrapalha. Às vezes o homem não sabe lidar muito bem com a independência da mulher, porque hoje a mulher ela está muito independente, está muito mais empresária, mais autônoma, proativa, é mais multifuncional. Né? Eu acho que isso, infelizmente, porque isso cansa pra caramba. Trabalhamos em 3 períodos. Sim. Três trabalhos, né? Casa, esposa e maternidade. Isso sobrecarrega mesmo. E a gente tem vários setores, né? Na nossa vida. E o casal, ele procura terapia, mas quando a gente começa a terapia, a gente começa a ver que o que mais precisa é uma comunicação clara, mais aberta. Porque muitas vezes eles falam o que precisam, mas não falam do jeito certo. Muitas vezes colocam aquilo que está incomodando e às vezes já está colocando como uma agressividade, onde começa a ficar abusiva a relação. Sim. E o que mais procuram, geralmente, é por causa de terceiros. Eu acredito, hoje, no que eu tenho em consultório, né, em sala de atendimento, é mais por terceiros. Traições, coisas que desagradam, o comportamento do outro não está condizendo com aquilo que foi prometido no início de um namoro, né? Começa a desandar algumas coisas. Mas ainda tem sentimento, ainda tem coisas boas, mas algo está ruim. Entendi. E a terapia vem para fazer essa harmonia entre as falas, entre a comunicação. E quando a gente fala, pessoal, que vai ter um processo de terapia e vai melhorar a comunicação entre o casal, não é um curso de comunicação que a gente faz aqui em Limeira, tem vários cursos, mas faz parte de alguns tópicos da comunicação. Por exemplo, existe a mensagem, existe o código, existe a linguagem. E além disso tudo, existe o interlocutor e o locutor. Eu falo, tem que ter alguém para ouvir. Aprender a ouvir também faz parte de uma boa comunicação. Então, a terapia, quando vem para o nosso consultório, ela não é somente dar ferramentas para que pare a briga, para que apare as arestas. É também ensinar o casal a falar numa linguagem apropriada.
dentro de um código que pode ser criado entre eles, porque o que é o código dentro do relacionamento? Eu venho de uma família onde tinha uma desestrutura familiar. O meu marido vem de uma estrutura familiar boa, equilibrada. Então, eu cresci com gritos e o meu marido cresceu sem gritos. Entramos num casamento, a tendência é que eu grite com o marido. E aí nós precisamos estabelecer um código para essa relação, para que esse código seja uma mensagem bem-sucedida entre o locutor e o interlocutor, que é o ouvinte, que é o nosso cônjuge. E aí é muito amplo, não é, Cibele? Falar assim, nossa, a nossa terapia, ela tem um prazo para acabar? Não, pode ser individualizado, dependendo do relacionamento e do que a gente consegue dentro do casal. Sim, e geralmente quando o casal procura terapia, um deles acaba ficando para fazer terapia individual. Porque a gente vai identificando as dificuldades, os problemas. No caso, se eu estivesse atendendo você e seu marido, você ficaria. E ele sairia. E ele sairia. Estaria de alta. Sim, porque ele vem de uma base mais estável e você não. Entendi. Então você precisa entender o que o outro pensa, como o outro entende para você melhorar. Porque o lado mais saudável entre a sua estrutura familiar e a estrutura familiar do seu marido é a dele. Entendi. Né? Então a gente, claro, com o seu consentimento, se é isso que você quer para você melhorar? Coisa, né? Lógico. Primeira coisa é perguntar para o paciente. Porque a gente ajuda quem quer ser ajudado. Exato. E a gente nunca vai impor para a pessoa o que ela deve fazer. A gente dá caminhos. Então, a partir do momento que a gente acorda que vamos cuidar disso, você entende que isso é um lado melhor? Você quer vir para esse lado melhor? Quero. Então, vamos continuar uma terapia individual. Perfeito. Agora, continuando no exemplo, que eu já fui seu modelo de exemplo, vou dar mais um exemplo. Eu tive uma... você dá risada? Mas o nosso podcast é assim, entra uma pergunta, vem outra, aí eu vou fazer de conta que sou eu. Tem aqui uma pergunta, vou proteger o nome da pessoa, Rafa, e vou falar que sou eu. Eu venho, Rafael, de uma família onde meu pai traiu muitas vezes a minha mãe. Certo? Vamos ver se você consegue me ajudar e ajudar a Cibele a responder. Aí eu caso com uma pessoa que é super fiel, que é tranquila, que tem acesso ao meu celular, eu tenho acesso ao dele. Aquela coisa de conexão gostosa. Mas eu venho de uma estrutura onde eu vi muitas traições. O que vai acontecer, Rafa? Alguém tá traindo. Não, no caso, eu vou pensar que meu marido está me traindo. Porque eu vi muita traição do meu pai com a minha mãe. Então, eu entendo que como todo homem, entre aspas, trai, o meu marido que se mostra fiel, tem toda uma transparência comigo, eu também vou achar que ele está traindo. Vamos perguntar agora para a Cibele, como é na terapia para cuidar desse casal? Não. Então, vamos lá. Pergunta para ela. Como é, irmã? Como é, minha linda irmã Tata Belli? Coisa mais linda. Vou te morder, Rafa. Eu também. Bom, numa situação assim, onde você cresce numa família, onde você vê o pai traindo a mãe, como você colocou, depende muito de como a mãe falou isso, como a mãe mostrou isso. Porque, geralmente, a mãe vai falar muito mal do pai, do marido, no caso, vai colocar como o pior homem do mundo, vai mostrar toda a insatisfação e frustração dela, vai continuar casada, não vai resolver, não que tem que separar para resolver, não é sobre isso, mas vai continuar aceitando, vivendo aquilo, até que os filhos cresçam, que geralmente é o que acontece, para ou ela acalmar, colocar o passado no passado, resolver de alguma maneira, ou separar. Provavelmente, a pessoa que vive num ambiente desse, quando for se relacionar com alguém, já vai entender que nenhum homem presta, já vem essa crença. Generaliza, né? Generaliza. Vai ser insegura, vai alimentar um ciúmes fortíssimo, talvez uma possessão. Controle. Um controle da relação. Sim, e vai querer saber tudo, vai ser extremamente abusivo. Por quê? Porque não quer passar pelo que a mãe passou. Não quer viver o que viveu, então vai se proteger de uma maneira totalmente errada.
ela se protege para não sofrer o que a mãe sofreu. Sim. E aí fica esse clima de agressão. E pior, né? A gente já sabe que onde tem um oprimido, tem um opressor. Sim. Acaba virando aquele ciclo vicioso, onde eu aceito a sua opressão, porque eu também tenho uma personalidade de aceitar ser oprimido. Exatamente, então, vira Ale. um ciclo vicioso. Exatamente. Vicioso negativo. Negativo. A terapia, existe um prazo, que estão me perguntando aqui, existe um prazo para essa terapia, para esse casal se entender, ou é aquele assunto que a gente já disse, né? É individualizado e depende de cada um, do aceitar caso, de cada um. não dá para falar, você precisa de 10 sessões de terapia. Não dá. Na verdade, eu acho que isso nem existe. Porque às vezes você traz um caso e quando a gente começa a abrir, a gente vê outros pequenos casos que podem se tornar grandes dentro desse primeiro caso que você trouxe. Virou uma bola de neve, Sim. da infância até os dias de hoje. Quanto mais a gente vai cavando, mais a gente vai encontrando coisas. Então, a terapia, se for ver, ela é infinita. Porque a gente sempre tem coisas para cuidar. Mas falando de uma terapia de casal, geralmente a gente tem, assim, 5 sessões prontas, onde a gente tem as técnicas dinâmicas para usar para ajudar o casal. Mas depende da situação, depende o que está acontecendo. Isso pode ser apenas as 5 sessões, que vai fluir, eles vão se entender, vão ter ferramentas para ir em frente e se relacionar muito bem. Ou pode ser muito mais, ou para o casal e fica apenas um cuidando. Ou até vão cuidar individualmente e não em casal. Entendi. Porque cada um tem a sua história e tem as suas sequelas da história que viveu até ali, até o casamento. E aí a gente indica que façam separados. Sim, isso pode ser com um psicanalista, como você. Que, aliás, a psicanálise é uma linha incrível. Eu indico muito. Rápida, né? Indico muito. É autoconhecimento ali na raiz mesmo. Fazendo parênteses, eu costumo dizer que a psicanálise, você deveria fazer o curso, a formação, para você. Sim. Porque a sua vida, ela é resolvida de uma forma abrupta. Nem os anos que eu fiz de terapia, eu não entendi coisas e eu não resolvi coisas como eu resolvi no momento em que eu me matriculei no curso de formação. Foram 4 anos me estudando. Eu concordo com isso, Ale. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente cuida da gente. Para a gente se resolver, para estar bem, para cuidar do outro. E as nossas experiências e vivências são as que vão vir à tona na hora de cuidar do outro, para a gente poder ajudar e contribuir e ter a grande empatia de entender o caso. E pode usar a parte comportamental, a gente pode trabalhar até com a hipnose, a gente pode trabalhar as crenças, no caso dessa situação da traição do pai com a mãe. Já é uma crença limitante, já era uma né? crença muito limitante e generalizada também. A gente pode trabalhar a mudança de comportamento, muitas coisas, mas desde que a pessoa esteja disponível para fazer. Porque o sucesso da terapia não é do terapeuta, é do cliente ou paciente, né? Como preferirem. É do cliente ou do paciente, porque é sobre a vida dele. Então, sobre a vida dele, a responsabilidade é 100% dele. A gente divide meio a meio esse trabalho, 50% meu trabalho e 50% do cliente. A gente anda juntos, mas fora da sala de terapia, é responsabilidade do cliente e paciente. Exatamente. A gente faz como se fosse uma ponte. Sim. Nós pegamos a mão dos dois e vamos, no decorrer da travessia dessa ponte, dando essas ferramentas e preparando, porque quando está chegando perto da ponte, de transpor essa ponte, nós vamos soltando as mãos, para que eles não fiquem também dependentes do terapeuta. Sim. Eu só consigo me relacionar quando eu faço terapia. Terapia é para a vida toda, mas você não precisa mais ter aquela dependência da terapia ou do terapeuta. Você me fez lembrar de uma cliente que eu tive. Ela, depois da pandemia, eu nunca mais tive notícias dela. Nem sei se ela está no Brasil ainda. Mas está viva, que eu sei que está. Ela é uma pessoa que toda vez que ela começava uma relação, ela vinha.
Porque ela tinha traumas das relações passadas. E toda vez que ela terminava essa relação, que durava meses, infelizmente durava meses, ela voltava, então ela procurava terapia para início da relação, acreditando que 2, 3, 4 sessões que ela fizesse na terapia, ela ia sanar toda aquela dificuldade que ela estava repetindo, né, nas relações atuais. E quando terminava, ela voltava porque ela caía em depressão. Então, ela só se... Dependência. Dependência da relação. Não dava certo a dependência da relação, onde ela se dava alta muitas vezes, né? Sim, a dependência emocional. Agora que eu tô indo bem, está indo bem, eu paro. Ok, tá tudo certo. Mas ela nunca se permitiu tratar profundamente o que aconteceu no passado e o que acontecia nos términos. Ela só queria se relacionar novamente e ter sucesso. Mas não vai acontecer, porque a partir do momento... A caixa do nosso psíquico, vou repetir, ela é ampla. E é como se fosse realmente um lixinho que nós guardamos debaixo do tapete. Cada coisa que me machuca, que me fere, eu vou colocando debaixo do tapete. Chega uma hora que, ao passar por cima desse tapete, seja de qual direção eu vier, eu vou tropeçar. E esse tropeço, quando a gente começa a fazer a terapia, dá a impressão que eu arrumei, ajustei, como que fala? Ajustei o GPS da minha vida, vou começar um outro relacionamento. Aí a pessoa não é igual e você fugiu da terapia. Isso é uma autossabotagem, porque não concluiu. Aí você volta para tentar alinhar o GPS novamente, ajustar o GPS para outra relação, que é uma outra pessoa. Enfim, se não fizer o caminho certo da terapia até finalizar e zerar e pegar cada conteúdo do seu passado, colocar numa caixinha, marcar o nome, colocar lá no estoque do seu cérebro, esse daqui o problema é chamado pai. Então, pai, resolvi, armazenei no estoque. Mãe, resolvi, coloquei numa caixinha e guardei no estoque. E isso se chama organização dos meus traumas. Vão estar esquecidos, Cibele? Não, jamais. Mas vão estar ressignificados e vão doer muito menos e vão estar, assim, entendíveis para você seguir em frente. Ou seja, eu não esqueço. A terapia não faz ter uma amnésia. Ainda não. Nem a hipnose. Mas você consegue viver a sua vida. Sim. Sem aquele medo, sem aquele trauma, sem aquelas coisas que com certeza vão seguir você da infância. Por exemplo, Ale, fui traída. Meu maior medo é me relacionar novamente E ser traída de novo. Porque isso me custou muito, me doeu muito. Então, o que eu faço? Eu não me relaciono. Mas o meu desejo é ter uma relação. Mas eu não vou para o meu desejo, porque meu medo está maior. Vem para a terapia, que a terapia cuida disso. Você não vai esquecer a sua traição, mas você vai aprender a lidar com o que te aconteceu. Para toda aquela dor que foi causada não atrapalhar a sua nova relação. Olha, a pergunta que vem depois, parece que ela estava já esperando você falar para perguntar. Ela perguntou exatamente isso. Tive uma traição e nunca mais me relacionei. Com isso, eu engordei 45 quilos. Nossa. O meu cabelo está com 4 dedos de raiz e eu não tenho mais vida social. Ou seja, não cuidou, não procurou uma terapia e está se sabotando. Com o peso, aumento de peso, a falta de autocuidado, cabelo, enfim, tudo isso vai se agravando. E, infelizmente, pode ser até propositalmente, pode estar sendo feito propositalmente. Para não se envolver com ninguém. Exato, para não ficar atraente, para não ser vista. Exatamente. Para não despertar um desejo, né? Para ser vista até como alguém que pode ser desprezada. Para não sofrer. Então, se eu estiver desprezível, ninguém se interessa por mim, eu não vou ter um trauma, uma suposta traição na próxima E aí a gente relação. tem uma sabotagem com uma alta proteção.
de medo. Entendi. Perfeito. Mas é uma situação dessa, quando a pessoa... Isso é uma depressão, óbvio. Quando a pessoa começa a não se cuidar, ela está perdendo amor por ela. Por ela. Isso não é sobre a relação, sobre a traição. É sobre ela. Ela está perdendo amor por ela. A depressão, ela tem 3 fases. Sim. Primeiro, eu me isolo do mundo. Depois, eu me isolo das pessoas próximas. E depois, eu me isolo de mim mesma. No caso, ela já está na fase 3. Ela já está na fase 3. Porque daí não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de atender o telefone, de receber uma amiga para um café. Já acaba mentindo. Acaba mentindo. Não, eu não estou em casa, eu estou viajando, para não receber os amigos. Sim. Então, ela está no nível 3. O que a gente pode sugerir para essa amiga, né? A gente até pode falar um pouquinho depois, se ela procurar por nós, pelo nosso trabalho, a gente pode orientar, porque ela está aqui, ó, está colocando carinha de choro. Então, deve estar muito latente essa dor. Então, não fique desanimada. Tenha certeza que, assim como você, outras mulheres já passaram por essa situação e hoje têm uma vida plena, uma vida tranquila, levam a vida e já conseguiram até se relacionar de novo. Então, você não está sozinha. Nós estamos aqui para orientar. A questão é por conta de pagamento, nós orientamos todos os lugares que têm atendimento grátis e também temos algumas sessões que podemos fazer em valor social. Sim, porque, de ali repente, tudo é conversado. Tudo é conversado. Não precisa ter medo, porque às vezes as pessoas falam assim, terapia, eu não tenho dinheiro para fazer terapia, mas vai ter dinheiro para gastar com medicação. São as prioridades, né? São as prioridades. Então, seja a sua prioridade. Sim. Né? Você é a favor de tomar remédio para curar a depressão? Somente isso você acha que basta? É com dor só. Só com dor. Depressão tem que procurar também uma terapia, não é? Você já se sentiu triste, Rafa? Já? Uns pouco. Um pouco. E como você cuidou da sua tristeza? Foi fazer alguma coisa que você goste, tocar bateria, conversou com a irmã, conversou com a mãe? Tem que conversar. Tem que conversar. Aí sarou a tristeza. Aí essa era a tristeza. Que bom. Gente, é assim. O conversar, a terapia, a psicanálise, a gente costuma dizer, segundo Freud, que ela é a cura através da fala. E falando, Cibele, não é conversando com a vizinha, com a mãe, com o parente. Porque eles não vão conseguir direcionar ou dar... Pode até piorar. Pode virar uma fofoca na família, Sim. né? Eles não estão preparados. Então, é conversar com alguém que possa realmente entender, levar um pouquinho como que é a palavra? De aconchego, de acolhimento para aquela dor. E de direcionamento. Direcionamento, exatamente. Tem alguma pergunta aí no seu celular? Tem. Vamos ver aqui? Tem sim, sobre o último podcast que nós fizemos. Deixa eu só abrir aqui a perguntinha. Que foi sobre os vícios, né? Ai, que legal, verdade. Olha, ela assistiu a gente. Um beijo para você. Todos os nomes hoje estão sendo preservados por questão de ética, tá, gente? Aqui pergunta sobre... Eu queria que você respondesse, Alê. Até porque você teve uma experiência já com a Fátima, que foi nossa entrevistada, né? Sim, sim. Tem sucesso a terapia com vícios nos jogos? O que a gente pode aprender com esse sucesso da terapia? De quem teve sucesso. Sim. Com a terapia. Tem sucesso, sim. Primeira coisa, assim como você disse na questão de relacionamento, nós temos que perguntar pro paciente se ele de fato quer se curar desse transtorno. Porque já tem até CID para quem tem o transtorno, a obsessão por jogos. Então, não é mais uma brincadeira e nem uma coisa que a gente possa tirar sarro. Realmente é tratado como doença. Então, tem sim resultados positivos, mas desde que você queira. Se você quer, nós conseguimos também dar os 50%, que são ferramentas. E a outra pergunta é sobre como as pessoas se sentem conseguindo o resultado positivo? Sim. Libertas.
Libertas. Demora, às vezes, de paciente para paciente, porque é muito individualizado, mas elas se sentem libertas, ao ponto delas olharem como um alcoólatra olha para uma caneca de bebida e fala: só por hoje eu estou livre, porque precisa de uma manutenção. Quem desenvolve esse transtorno vai sempre ter que tomar cuidado, entende? Porque pode ser um risco novamente. Mas, Rafa, se você não ouviu o nosso podcast do mês passado, existe também 3 fatores importantes. É você se observar, para que não caia de novo no vício. Então, hoje eu tomei um golinho. Hoje eu só fiz um joguinho lá naquele aplicativo do celular. Aí se observa. Se semana que vem você estiver fazendo 4, 5, ainda está na primeira fase. Peça ajuda, que é a segunda fase. Lembra? Lembro. E depois a gente vai... Não chega na terceira. Você já sabe como é estar no vício no nível 3. Então, procure ajuda antes. Mas eu garanto que tem, sim, resultados positivos. Ale, e outra pergunta aqui, que é praticamente muito parecida, mas a gente vai agora responder. Agora a gente saiu um pouquinho do assunto, mas o programa é deles. Sim. Eles que mandam, a gente responde o Tirando que vem. dúvidas. Agora também já veio para mim aqui perguntinhas sobre esse tema. Você recomendaria o que para ajudar na superação do vício? Eu gosto de jogar o tigrinho, mas eu gostaria de saber o que eu posso fazer e o que é recomendado para ajudar na superação desse vício. Primeiro de tudo, querer sair. Isso a gente sempre vai falar em todos os casos que nós temos na clínica, é querer sair. Segundo, mudar o seu ambiente, mudar as pessoas que estão ao seu lado. Apoio familiar é imprescindível, mas digamos que você não tem o apoio familiar, se apoie com amigos que possam fazer com você, por exemplo, vou fazer uma cena aqui. Cibele, me ajuda, conversa comigo um pouquinho, porque eu estou quase fazendo uma aposta de R$5.000 aqui no Tigrinho. A Cibele, que é muito minha amiga, vai entender que aquela ajuda é temporária, porque você vai procurar uma pessoa, um terapeuta, e esse terapeuta vai te dar ferramentas para também não ficar dependendo dos amigos. Mas ter uma base familiar, uma base de amigos por perto de você é fundamental. E depois você pode procurar esse terapeuta vai te dar ferramentas e também, principal, gente, não pode deixar isso nunca voltar a acontecer. É o estar no ambiente. Então, por exemplo, cuide do seu celular, tire, desinstale o aplicativo. O que mais que a gente pode fazer, Cibele? Vem mais alguma coisa na sua cabeça? Além de desinstalar o aplicativo, estar perto de pessoas que têm outros propósitos. No caso dessa pergunta, essa pessoa, ele ou ela, né, coloca que eu gosto do jogo do tigrinho. Então, gosta de jogar. Tem outros jogos que você pode baixar num smartphone, que não é por iPhone, dinheiro. que não é só jogo mesmo, que você só vai acumulando pontos, vai passando de fase. Igual os jogos de videogame, né? Tem outros jogos que você pode substituir. Só que aí que tá. Você substitui por um que você não perde dinheiro. Mas e o seu tempo? Sua qualidade de vida, como é que fica? Então, a gente consegue arrumar um lado. Agora tem que olhar para o outro lado. Vai criar uma rotina melhor. Vai ter regras. Vai precisar se colocar assim, melhorar um comportamento. Entender que existe uma vida do lado de fora para ser vivida. Precisa se relacionar socialmente, precisa sair para trabalhar, precisa de muitas coisas. Então, a gente cria rotinas para deixar saudável. Você pode continuar jogando, mas, no caso, você vai jogar jogos onde você só passa de fase e acumula pontos, já que tem o gosto pelo jogo. E você vai se livrar do risco de perdas financeiras. Mas, ainda assim, para ser saudável, precisa de uma rotina. Perfeito. E assim, sozinho, eu acredito que é muito difícil. É possível? Sim. Eu sou uma pessoa que acredita em milagre.
Extremamente. É possível, sim. Mas eu acho que é mais difícil. Fica mais dolorido e eu não vejo por que não procurar ajuda. Como a gente disse, procure-nos. Se não puder pagar, a gente tem os valores sociais, a gente também tem a orientação, gente. Todo posto de saúde você passa por um clínico geral, esse clínico vai te encaminhar para sessões de psicoterapia. Né? São sessões de meia hora, mas para quem está na crise, isso vai ser fundamental. Então, não é por falta de atendimento que a gente não procura ajuda. Às vezes é a autossabotagem. Deixa do jeito que está, porque Lacan, que é um seguidor de Freud, veio em seguida de Freud, ele diz várias vezes no livro dele que às vezes a gente está dentro de uma piscina, né? E ela está quentinha. Então, eu estou dentro. Se eu sair, eu vou ter frio. Se eu sair, eu vou ter que encarar o problema. Se eu sair, eu vou ter dificuldade. Se eu sair, eu vou ter medo. Então, a gente prefere ficar aqui. E aí, elimina da nossa vida a terapia e as ajudas. Então, aí não tem tratamento e não tem opção. É milagre. E quanto tempo nós temos ainda de podcast? Porque tem mais uma perguntinha. Tem? Tem um tempinho? Ale, posso comentar sobre o Rafa? O Rafa gosta de jogar, né? Pode comentar. O Rafa não tem rede social, o que ele tem é o WhatsApp. E ele baixou, né? Na verdade, eu baixei para ele. A gente monitora o que está acessando. Joguinhos, assim, só de passar de fase, de pontos. Mas deixa regras. Primeiro tem que fazer a obrigação, né? Ajuda em casa, né, Rafa? O que você faz em casa? Conta pra ler. Eu varro a casa, eu passo o aspirador do carro dela, eu passo pano. Só não faz comida, né, Rafa? Comida quem faz é minha mãe. Isso. Mas você esquenta no micro-ondas, já tá bom. Esquenta. Aí você tem uma rotina na sua casa. E aí te impede de ficar o dia todo nas telas do celular. Você tem um tempo para jogar durante o dia, não tem? Às vezes eu fico no quintal, eu varro o quintal, fico escutando música. Que legal. Ele gosta muito de música. Isso é bom. Então, ele tem tempo para isso. É que, assim, a música é um vício muito grande pro Rafael. Esse tempo acaba sempre passando uma meia hora, uma hora a mais. Entendi. Mas, ainda assim, está sendo saudável para ele. O Rafael, ele gosta de ouvir as músicas e escrever. Por isso que ele tem uma escrita muito boa. Uhum. Ele escreve o nome da banda, do artista e o nome da música. E vai escrevendo Vai a letra. escrevendo. Então, ele pratica a escrita. Então, é algo positivo. Mas a gente colocou regras, tem uma rotina. Primeiro, a hora que acorda, vai cuidar de você. Aí ele gosta de sair ver os vizinhos, ele vai de pijama ver os vizinhos, ver se está todo mundo vivo, se está tudo bem. Né, Rafa? É uma vida diferente, né? Sim. Quisera nós que tivesse mais isso na nossa infância. Porque o que ele tem é a pureza mesmo de uma criança. E ele te socializa, isso é muito bom Isso e é bom. importante. Porque na época ele tem 37? 37. Na época dele não existia isso. Não. Isso, infelizmente, é o mal do século, onde os filhos estão viciados e os pais estão dando o celular para que os filhos fiquem em silêncio. Sim. Bebezinho. Bebezinho já nasce fazendo assim que, no caso, está passando a página digital, né? Então, a gente vê, isso é um mal muito grande. Não tem limite. E ele tendo a rotina, mostra para quem perguntou que está em casa qual é uma outra ferramenta para sair do vício. É exatamente o que o Rafael faz. Visitar amigos, ter uma rotina, limpar a casa, tirar as coisas do armário, arrumar as gavetas, não é, Rafa? Porque, de repente, tá lá bagunça no quarto todo e eu tô o tempo todo jogando. Você não tem isso, porque você tem uma regra na sua vida. Mas isso falta para o pessoal dessa nova geração. Eu quero que você fale. Para mim, se você tivesse um filho, você deixaria ele o tempo todo com o celular na mão? Não. Não. Você deixaria. daria a mesma educação que os seus pais te deram? Sim. Sim. Educação. Tem que obedecer. Tem que ter regra. Tem que ter regra. Tem que participar dos serviços de casa. Isso.
A família é isso, né, Sibeli? Sim. É uma coparticipação. Hoje os filhos são hóspedes, eles moram na casa, os pais saem para comprar. Outro dia até foi engraçado que eu comentei com meu filho que eu cheguei com a compra e ele estava jogando e não. Ele falou: "Você posso guardar depois?" Eu falei: "Não, porque tem coisa que estraga." Ele falou: "Mas sempre eu que tenho que guardar a compra?" Eu falei: eu posso até te ajudar, mas veja comigo, senta aqui. Olha tudo que eu fiz. Eu fui trabalhar o mês inteiro, eu guardei dinheiro para fazer a compra do mês. Eu passei por perrengues, eu tive coisas que eu não gostei no meio desse caminho. Aí eu peguei o dinheiro, eu pus a gasolina no carro, eu fui até o supermercado. Depois do seu tempo. Tirei da prateleira, coloquei no carrinho, tirei do carrinho, coloquei no caixa, tirei do caixa, embalei, coloquei no carrinho, tirei do carrinho, coloquei no porta-mala do carro e ainda estou te ajudando a colocar aqui dentro de casa. O seu trabalho é por dentro do armário, porque o mais pesado eu já fiz. A partir daquele momento, sem gritar, sem se alterar, a comunicação. Sim. Que tem que ter em todos os relacionamentos. Comunicação clara, A né? comunicação fez com que ele pensasse, poxa, ele falou: "Nossa, é verdade, eu tô até me sentindo mal." Pronto. O que falta na família é isso. E o nosso podcast, hoje, nós temos ainda 2 minutos. Eu quero que vocês se despeçam, dando um beijo pro pessoal. A gente pode, tá cheio de perguntas no WhatsApp. Eu tenho. A gente precisaria de umas 3 horas de aqui. umas 3 horas, mas a gente pode voltar. Esse formato do programa, a gente fez em função das perguntas que nós tivemos dos outros 2 podcasts. Então, a gente não estava conseguindo responder para todo mundo. Muita gente não deixou o nome. Sim. Né? Então, a gente falou, vamos fazer um podcast com as perguntas respondendo o que já tem e aceitando novas perguntas. Temos aqui várias. Como identificar a necessidade de procurar ajuda? O que os casais podem esperar nas primeiras sessões? O que você gostaria de falar para mim no caso de eu procurar uma terapia e não ter dinheiro para pagar? Olha lá, nós temos os atendimentos sociais e os postos também oferecem. Muitas coisas. Que técnicas vocês usam para melhorar o diálogo entre os parceiros? Gente, é um outro podcast. Sim. Então, continue mandando. Nosso telefone, eu vou deixar aqui o meu. A Sibeli vai deixar o dela. Anotem. E aí, a gente se despede deixando um gostinho de quero mais. Você pode voltar, se você quiser, da próxima vez. Tá bom? Ele vai vir em todos. E no próximo, minha mãe vem junto. Vem junto, né, bem? Então, eu quero aqui deixar o meu telefone para contato. O Alexandra Dalfré, terapeuta. O Descomplicando.com.elas é o meu Instagram aqui do nosso programa, do nosso podcast. E o telefone é 19 99123 1700. Tanto eu como os profissionais lá do Espaço Ter a Vida, que é uma equipe multidisciplinar, estamos à disposição de vocês. E quando não, nós temos ainda outros parceiros que às vezes fazem a mesma coisa que a gente faz e a nossa agenda está cheia. Nós temos amigos como Sibeli e o espaço da Sibeli. Fale um pouquinho aí, Sibeli, do seu espaço. Eu vou deixar aqui o meu contato, que é o 19 98117 1118, meu WhatsApp. E também a minha rede social é Sibeli Zangirolamo Terapeuta. E sigam o Espaço Bem-Estar Terapias lá no Instagram. Vocês vão encontrar todas as pessoas que estão, todos os profissionais que fazem parte desse lugar incrível, dessa equipe maravilhosa. E um beijo para todos vocês. A Sibeli também já deixou o telefone, né, meu amor? Já deixei, Ale. Você quer falar um beijo? Mandar um beijo para alguém, Rafa? Eu quero mandar um abraço pro meu amigo de infância, o Marcelo. Marcelo. Para a esposa dele, a Lenise. A Lenise. O Matheus, a Bruna. E o pessoal da igreja da Cairóis, pelo pastor Anderson e pastora Vanusa. Pastora Vanusa e pastor? Anderson. E fala um beijo pro pessoal que tá em casa, que estava assistindo a gente até agora. E um beijo pro pessoal que tá em casa. Que tá em casa. Volte a assistir a gente na próxima terça-feira, fala. Volta a assistir gente na próxima terça-feira. E aí fica o convite mais lindo, mais humano, mais inocente da face da terra. Eu agradeço em nome de vocês, dos meus parceiros de hoje.
Vocês que ficaram conosco até agora, divulguem, compartilhem, curtam. A equipe da Is Rádio Podcast está aqui, ó, junto com a gente nos bastidores, fazendo o melhor podcast para vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. Boas energias. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.